Olá, sejam muito bem-vindos! Hoje a gente vai mergulhar a fundo nas relações familiares, mas por um ângulo um pouco diferente, talvez mais profundo. Vamos explorar como é possível viver os nossos papéis de pais e de filhos sem que a gente acabe se perdendo neles. Essa frase, olha, ela é o nosso ponto de partida. É um convite para a gente questionar aquela hierarquia que, quase sem perceber, a gente associa a esses papéis. A partir daqui, a nossa conversa vai ser sobre isso. Como viver essas funções sem deixar que elas definam quem a gente realmente é. Ok, vamos entrar nisso de cabeça. O problema central, e que muitas vezes é silencioso, sabe, nas dinâmicas de família, é exatamente este. A gente transforma uma função que é temporária em uma identidade que parece permanente. É uma confusão muito sutil, mas que traz consequências gigantescas para todo mundo. E aqui o contraste fica muito claro. De um lado, a gente tem aquelas crenças que geram tanto estresse, tanto peso. Aquela ideia de que pais são donos do destino dos filhos, por exemplo. Do outro, uma visão que na verdade liberta, a de que esses papéis são como roupas que a gente veste por um tempo. Eles existem aqui, no mundo da forma, mas não definem a nossa essência, o nosso ser. Então, se não é uma identidade, o que é ser pai ou mãe? Bom, é como se fosse uma configuração temporária para um aprendizado. Alguns estão ali exercendo a função de cuidar, enquanto outros aprendem a ter autonomia. Nenhuma dessas posições é melhor ou pior. São só partes de um arranjo que não vai durar para sempre. E isso aqui resume de uma forma brilhante o que significa exercer bem esse papel. Não se trata de moldar o futuro ou de garantir a felicidade de outra pessoa. É sobre oferecer segurança, estrutura e, principalmente, presença. É uma função de suporte e não de controle sobre quem o outro deve se tornar. E aqui está o ponto crucial. Essa distinção é a chave que pode mudar uma dinâmica inteira. Toda vez que surge aquele impulso de controlar, a fonte dessa análise nos diz que isso não vem do amor, mas sim do medo. Medo de que as coisas saiam do nosso controle. Medo do que o filho sofra. Medo de sermos vistos como pais ruins. Vamos avançar um pouco para ver como essa confusão aparece na prática. É nesse ponto que o ego entra em cena. Ele pega a função de cuidar e a transforma num projeto pessoal. E aí, o filho vira um veículo para nossa própria validação, ou pior, o reflexo das nossas frustrações. Percebe a lógica dessa progressão? Começa com uma ideia sutil: meu filho é meu projeto. Isso acaba levando a uma dependência emocional, onde o sucesso dele é o nosso sucesso. E a partir daí, a pressão e a invasão se tornam quase inevitáveis, gerando aquele ciclo de conflito e mágoa que tantas famílias conhecem de perto. Mas e quando os conflitos aparecem? A nossa tendência é encarar isso como um fracasso, né? Só que aqui a gente tem uma nova perspectiva. O conflito é um sinal, e um sinal valioso. É como um alarme que nos mostra onde as nossas próprias expectativas inconscientes e os nossos medos estão agindo. Os conflitos funcionam como um diagnóstico. Eles não apontam para um problema que está no outro, mas nos convidam a olhar para dentro e perguntar: o que eu estava esperando que não foi dito? Que característica minha eu estou projetando na outra pessoa? Onde está o meu medo de perder o controle nessa situação toda? A primeira pergunta para reflexão é esta. Ela nos ajuda a sair daquele modo de pura reação e entrar num modo de autoinvestigação. O que, no fundo, estou tentando proteger ou garantir com as minhas atitudes? A minha segurança? A minha imagem? A segunda pergunta vai direto ao coração do nosso tema. Ela nos faz parar e pensar: em que momento a minha intenção de cuidar virou uma necessidade de controlar o resultado, as escolhas ou os sentimentos do outro? É uma linha bem tênue, mas é fundamental observar. E por fim, a pergunta mais profunda. Em vez de focar no que o outro fez, a questão passa a ser: qual ferida, qual medo, qual crença antiga essa situação está ativando em mim? É isso que devolve o poder e a responsabilidade pelas nossas próprias reações emocionais. Agora, vamos tocar num ponto que é especialmente delicado. Aquela transição que acontece quando os filhos se tornam adultos. É um momento crucial onde a dinâmica precisa obrigatoriamente mudar. Essa imagem ilustra uma verdade bem simples, mas que muitas vezes é difícil de aceitar. A função de proteção intensiva cumpriu o seu propósito. Continuar exercendo essa função do mesmo jeito não só impede o crescimento do filho, mas também dos próprios pais, e pode gerar um ressentimento profundo. O objetivo muda completamente.
A relação não é mais sobre guiar e corrigir, é sobre se relacionar como dois indivíduos inteiros, cada um completo em si mesmo. Pais que têm a própria vida, suas fontes de alegria e que conseguem amar sem aquela necessidade de dirigir a vida do filho. E aqui tem uma ferramenta bem prática. Manter essa frase internamente pode mudar totalmente a qualidade das interações. É um lembrete constante de que, por trás dos papéis, existem dois seres livres. Isso nos ajuda a agir com mais leveza, com menos apego. Então, qual seria o propósito final da família, olhando por essa lente? Não é nos completar ou nos fazer felizes para sempre. A família é como um campo de treinamento, para nos ajudar a libertar da identificação com os papéis que a gente representa. Eu gosto muito dessa redefinição. A família não é uma posse, mas uma sala de aula. Cada pessoa ali atua como um espelho, refletindo de volta as nossas questões não resolvidas e nos convidando o tempo todo a amadurecer. E este é o resultado desse amadurecimento. O cuidado genuíno, que é uma expressão do amor, ele continua. Mas a posse, aquela ideia de que o outro nos pertence, isso se dissolve. E a culpa, essa ferramenta tão poderosa de manipulação, perde completamente a força. E para a gente fechar, fica uma reflexão. A gente passa tanto tempo tentando aperfeiçoar o papel, né? Buscando ser um pai melhor, uma mãe melhor, seguindo regras, métodos. Mas talvez a pergunta mais libertadora seja esta aqui. Como podemos desempenhar essa função que é tão necessária, com todo o cuidado e responsabilidade que ela exige, mas sem nunca esquecer a essência livre e inteira que existe em nós e nos nossos filhos por trás de qualquer rótulo?